Então, né, alguns dias atrás, na verdade, atualmente, já fazem umas boas semanas, eu fiz um vídeo onde o título era Por que ninguém fala desse filme, já que ele era tão bom, na minha opinião, obviamente. Mas eu cometi um grande erro fazendo isso. Não me entenda mal, o filme que eu falo nesse vídeo é realmente bom. Mas agora que eu finalmente assisti Gigante de Ferro, eu não consigo parar de pensar em por que ninguém tá falando desse filme, já que essa animação é fantástica do começo ao fim, e quando eu digo isso, não é exagero. Tipo, olha o começo do filme, por exemplo, já é com a rápida introdução do Gigante de Ferro antes do filme começar de verdade. Isso é da hora, porque jogar ele ali logo no comecinho tira aquela impressão de que o protagonista estava destinado ou algo assim. Aí quando o garoto acaba encontrando o meu mano de ferro mais tarde, você sente que aquilo foi real, que não foi por acaso. E quando eu digo acaso, eu quero dizer roteiro. Na real, aqui foi realmente naquelas cagadas da vida. Mas outra coisa boa nesse filme é quando ele começa de verdade. A vibe que essa animação transmite é simplesmente de outro nível. Talvez porque ela seja 2D e tenha um apelo maior em mim, só que ainda assim é incrível. E assim, bem nesse começo, que é uma leva de personagens meio que tá basicamente dando a cara, como protagonista humano, que eu vou chamar de protagonista durante o vídeo, porque o nome dele meio que, sei lá, fiquei com preguiça de decorar. A mãe do protagonista, então, no roteiro depois eu falava a Anne de Attack on Titan, e depois fazia aquela referência, olha a cara de vocês, eu tô brincando. Só que eu realmente não sei por que eu fiz essa referência mais, eu já fiz esse roteiro há muito tempo e eu já até esqueci disso, dessa piada que eu provavelmente iria fazer agora vai ser perdida pelo tempo. Mas o que importa mesmo de verdade é que bela mãe, viu meu amigo, tu tem uma bela mãe. Mas não se apega muito não, a importância dela é no mesmo nível da mãe do Jin de Planeta do Tesouro. Se você já viu o filme você sabe. E também temos o artista que não é artista, mas quer ser artista e acaba virando artista no final. Enfim, como a bela mãe do protagonista estava trabalhando até mais tarde, ele ficou sozinho em casa, mas entre um filme de terror e outro, a antena acaba dando um defeito. E o moleque acaba indo parar na rede de energia da cidade, onde ele encontra meu mano Ninguém é de Ferro. E assim, ele tem a reação padrão de, sabe, correr e fugir, mas acaba salvando um gigantão que tinha sido preso nos cabos de energia. Já no dia seguinte, o evento chamou a atenção de 0 pessoas, brincadeira, chamou a atenção de um cara aleatório do governo, o que já era de se esperar. Então esse cara do governo que aparece é simplesmente dublado pelo Guilherme Briggs. E melhor ainda, ele é o tipo de personagem que eu adoro ver o Guilherme dublando, porque é aquele personagem todo agitado, onde o Briggs se solta com uma beleza. Inclusive tá aí uma das coisas incríveis dessa animação, a dublagem, meu amigo, ela é simplesmente fantástica. E tem uns dubladores nesse filme que me trazem uma nostalgia que eu nem sei explicar. Mas enfim, como vocês já imaginavam, o garoto vai atrás do robô e sem muita dificuldade acaba encontrando o mesmo. E não demora muito pra eles virarem best of friends. E o garoto botar o robô na casa dele. Agora, como diabos ele tem um lugar na casa dele que cabe um robô de, sei lá, 30 metros? Isso aí só o roteiro vai explicar. Mas nesse meu tempo você deixa um like e comenta pizza de ferro, só pra dar aquele engajamento. Mas enfim, você lembra do cara do governo? Ele acaba brotando na bela casa da mãe do protagonista. E eu acho engraçado que o cara já mete a desculpa de um telefone emprestado, o que não era mentira, mas... Só que pensa assim, no meio da noite um cara aparece e pede pra usar o telefone da tua casa. Eu nem mesmo teria abrir a porta, mas... Enfim, nisso o cara percebe que aquele garoto possivelmente é quem pode ter visto o que tinha acontecido lá nas energias. Então ele olhou um quarto na casa do garoto. Não, isso não foi tirado do nada. Tinha realmente uma placa de basicamente estar alugando quartos e tal. É o famoso foreshadow. Resumidamente é quando o filme tá dando uma visão pra você de algo que vai acontecer no futuro. E meu amigo, tá aqui outro ponto forte desse filme. Mas enfim, é aí que tá, meu mano Ninguém é de Ferro come ferro, e onde teria praticamente comida infinita para ele, no ferro velho da cidade. E adivinha quem trabalha lá? Um artista que não é artista, mas vai ser artista. Inicialmente ele recusa a deixar o meu mano Barras de Ferro lá, por motivos óbvios, mas meio que ele acaba cedendo por razões mais óbvias ainda, ou ele cede ou o maluco destrói a casa dele. Enquanto por um lado o protagonista tava tentando escapar do governo, meu mano artista tava usando o robô pra fazer arte com lixo. A partir daí a velha aventura padrão de um garoto e seu amigo robô de 30 metros que come ferro, coisa que você já deve ter visto por aí aos montes. Até que o cara do governo descobre uma prova da existência do bicho e ameaça o garoto dizendo que a mãe dele pode pagar por isso. E se você for ver o filme, acostume-se com esse cara sendo um lixo de pessoa, porque ele só vai piorando com o passar do filme. A única coisa boa nesse personagem é a dublagem BR dele. Mas enfim, o meu mano protagonista, ele basicamente conta o robô. Peço perdão, me equivoquei aqui. Ele conta onde o robô tá escondido, porém leva algumas horas até o exército chegar lá. E esse foi um realismo inesperado da parte do filme, na minha opinião. Mas enfim, a criança conseguiu enganar o cara e basicamente ele e o artista disfarçam de robô, escultura. O robô que é robô, mas eles disfarçam de escultura como se fosse uma escultura do cara. E o exército cai nessa. Na real, eles só deram sorte porque o general desprezava o cara do governo, então... meio que ele só não deu muita atenção, sabe?
E enquanto isso, o meu mano Ninguém de Ferro brincava de super bem com um amigo humano dele. E o meu mano de ferro acaba sem querer atacando o garoto com nada demais, só um raio laser mortal, absurdamente tecnológico. Mas na real ele só tava se defendendo. Nisso o robô acaba indo pra longe porque pensou que tava fazendo besteira, mas no meio tempo ele salva duas crianças que quase iam conhecer o pai do Simba. E acredite ou não, o robô estava sendo bem recebido pela sociedade, pela cidade, acho que nesse caso é pela cidade. Afinal ele apareceu salvando crianças, porém ele toma tiro, porrada e bomba do governo. Nisso, quando o protagonista quase ia se lascar tentando salvar o robô, ele é salvo justamente pelo robô. Então o garoto que ia tentar salvar o robô se pôs em perigo, e é o robô que estava em perigo salvou o garoto. Interessante. Só que aí acaba que o cara do governo faz o exército achar que o garoto tinha feito basicamente cosplay de Suguru Geto ou de Satoru Gojo. Não, pera, essa referência não vai. Enfim, o cara do governo faz o exército achar que ele tinha feito basicamente o robô tinha feito o garoto virar estatística. Nisso, meu mano, Ninguém de Ferro desbloqueia o poder de voar, mas é acertado e mesmo fazendo nenhum efeito nele, o garoto não era de ferro e acaba sofrendo dano e vira estatística. Agora de verdade. E aí, velho, a cena do robô reagindo a isso é fantástica. Tu sente como que um robô é mais humano do que os humanos que estavam atacando ele, tá ligado? Mas aí esquece, o maluco ativa a expansão de domínio dele e começa a dizimar o exército. E a única coisa que eles tinham agora era um míssil nuclear, mas esse míssil iria atingir a cidade. Então eles tinham que atrair a atenção do bicho pra longe e eles conseguem. Mas meu mano, o protagonista não virou estatística, ele ainda tava vivo, afinal é a animação que estamos falando, é difícil o protagonista morrer. Exceto se tiver fala de ReZero, mas aí é outros 500. Enfim, ele faz basicamente o robô recuperar a consciência e até o general ver que, opa, esse bicho talvez não seja tão ruim. Mas quando ele ia cancelar o ataque, o cara do governo faz o pessoal mandar os mísseis e dessa vez esses mísseis iam atingir a cidade e capotar todo mundo ali. E sabe o que é mais louco? Essa cena teve um foreshadowing logo no início do filme. E véi, a cena em si ela é pesada, tá? Ninguém ali tenta fugir porque simplesmente não ia adiantar. Mas então o robô ele vai em direção do míssil e se sacrifica pra salvar todo mundo. Não vou mentir, caíram lágrimas no meu rosto nessa cena. Passou-se um tempinho e meu mano artista não só virou artista de verdade, como também fez uma estátua em homenagem ao meu mano Ninguém é de Ferro. E teve a maior conquista de todas, se tornou o namorado da mãe do protagonista. Porém, o robô ainda está vivo. E a gente descobre isso no final do filme que, bom, acaba aqui inclusive. Seguinte, por mais que isso pareça forçado ou quebre o potencial do final do filme, acredite em mim quando eu digo que pelo menos dessa vez ele ser capaz de voltar foi um plot bem construído. Eles explicam mais ou menos uns rolês relacionados ao robô que quando vai no final do filme eles repetem isso e falam, ah tá, faz sentido. E assim, eu quero evitar a fadiga de explicar de forma decente e eu também quero que você veja o filme, caso você não tenha visto ainda. Então, só assiste que você vai entender. Só que assim, acredite em mim, por mais que eu queira que ele tivesse ficado como estatística, o robô no caso, mas pelo menos o filme, ele realmente se esforçou lá no começo pra explicar como seria possível ele voltar, tá ligado? Em uma explicação que eu não falei de propósito, mas porque, de novo, eu quero que você assista o filme se você ainda não viu. Se esse vídeo estiver fazendo jus ao quão bom o filme é, o que eu acho bem difícil. Mas sim, uma coisa que eu não comentei é que a animação desse filme ela é fantástica, principalmente o 3D do bicho, que você sabe o que é 3D, mas na minha opinião não incomoda nada. Apesar do gancho para uma continuação, que podia parecer impossível antigamente, mas com Hollywood hoje em dia revivendo tudo só porque tem medo de fazer coisa nova, talvez não seja tão difícil assim uma sequência disso. Mas apesar de tudo, esse filme na minha opinião é redondo, tem um excelente começo, meio e fim. Tanto quanto podia ficar só nesse mesmo aí também, sabe? Não tem muita diferença pra mim na real. Mas se você ainda não viu, assim como eu não tinha visto, por favor, apenas dê uma chance pra essa obra-prima. É isso, te vejo na próxima se tiver uma.